O Congresso de Milão, ano de 1880. Certamente um dos eventos mais perturbadores e que mais prejudicaram a comunidade surda. Para explicar isso, eu vou usar um exemplo aqui contextualizado à nossa região de Altamira. Vamos pensar uma hipótese mesmo, tá? Que os pesquisadores, educadores das universidades, os secretários de educação, fizessem uma reunião para discutir a seguinte pauta: a comunidade indígena, os índios da região, devem utilizar a língua deles no processo educacional? O índio, ele deve utilizar somente da língua portuguesa escrita e a gente deve proibir a língua indígena? É um pouco absurda essa pauta, né? Tá, vamos deixá-la um pouco mais absurda. E se participassem desse debate apenas mesmo os pesquisadores, os professores, os secretários de educação e excluíssemos como votantes desse debate os próprios índios? Não, eles não votam, a gente que vota por eles. Ficaria mais agressivo ainda e as decisões tomadas seriam certamente prejudiciais, correto? O Congresso de Milão, pessoal, é a caricatura ou é o fato descrito nesse exemplo que eu dei? É um fato. O Congresso de Milão foi uma reunião organizada por pesquisadores da área da surdez, onde se discutia a questão da abordagem oralista, que era o aprendizado através da oralidade, versus o gestualismo, que era o aprendizado com base nas línguas gestuais. Esse evento ele foi organizado com a maioria, esmagadoramente a maioria ouvinte e defensoras de métodos oralistas. Esses profissionais se reuniram para discutir sobre a modalidade linguística de ensino. Não é assustador dizer que neste evento os vitoriosos foram os oralistas, né? Já que não tinha representatividade da comunidade surda e já se tinha uma ideia pré-concebida de que o oralismo é a fonte de aprendizado, então foi realmente um verdadeiro prejuízo à comunidade. Nós temos então o oralismo sendo debatido, sendo desenvolvido como metodologia e propagado para todas as escolas do mundo. As escolas que trabalhavam com educação de surdos adotaram as metodologias e ideias do Congresso de Milão, de forma que as línguas de sinais foram banidas, houve uma perseguição maciça de professores surdos e o método único a ser utilizado nas escolas era o método oral. As consequências do Congresso foram devastadoras, isso aí não há o que questionar. Com uma língua de sinais totalmente proibida e estigmatizada, a figura do professor surdo desaparecendo das escolas, nós vamos ter uma diminuição na qualidade educacional dos surdos, um constante processo de ensino de línguas de forma artificial. O Congresso de Milão ele se estende em prejuízo durante anos e anos. Muitos surdos não desenvolveram mais língua de sinais e tiveram sua forma de comunicação proibida. Nós vamos ter vários pesquisadores, inclusive brasileiros, que discutem os impactos até hoje da educação de surdos por conta da negligência do Congresso de Milão. E isso vai ser um grande prejuízo que se estende em escolas que já estavam em desenvolvimento aqui no Brasil,
como o Ines, que a gente ainda vai ter um momento só para falar dele.